Mateus 28, 18 a 20. É um prazer, um privilégio falar com você. Você que também está nos assistindo, que abra o seu coração. Tenho certeza que não eu vou falando, mas a palavra de Deus, ela é cortante, traz esperança, traz isso que nós vimos. Porque Jesus é o Logos, Jesus é a palavra, é essa palavra que liberta, não é? Que transforma os corações. Eu quero que numa perspectiva aqui, é um texto sagrado, que você já conhece, mas muitas vezes nós não praticamos esse texto. Então vamos ler. Mateus 28, 18 a 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Meus irmãos, segundo os estudos, esse texto é um dos mandamentos menos cumpridos da palavra. Isso é sério, porque veja, Jesus fez questão de, antes de ser assunto aos céus, nos dar uma última notícia, nos dar um recado final. E Ele está outorgando para nós a autoridade que Ele tinha, nos dando, nós que somos a igreja, essa autoridade para pregar essa palavra. E muitas vezes a gente entende errado. Esse ide aqui, o ideal é indo. A gente não faz ações missionárias. Fazemos ações missionárias, mas a nossa vida não é fazer ação missionária. É ter um estilo de vida missionário. Essa é a questão. Então, aqui é indo. Você indo ao mercado, indo ao trabalho, no trânsito, indo em qualquer lugar, você tem que fazer discípulos. Como? Você vai pregar todo o tempo? Sim. Não talvez com a Bíblia na mão, mas com a sua vida, com o seu testemunho. Então, isso é impactante. A palavra diz que nós exalamos o bom perfume de Jesus. Se você me cumprimentar lá fora, eu espero que você faça, espero que tenha um cheirinho que eu passei hoje de manhã, depois do banho, por causa do calor, né? Não, e a gente põe um cheirinho, né? Eu espero que você sinta esse cheirinho ainda. Então, quer dizer, espero que esse cheirinho exale em você o que eu passei do perfume, para que não seja um cheiro de suor. Mas nós exalamos o bom perfume de Jesus, ou não? Eis a questão. Mas é para a gente exalar esse bom perfume de Jesus. Então a nossa vida precisa, onde a gente passar, deixar esse cheiro, esse perfume. As pessoas precisam olhar para nós e ver assim: o que você tem? Depois que eu comecei a ficar com cavanhaque, se alguém fala para mim, eu pensar que ficou alguma coisa aqui no cavanhaque, eu não vi. Não, diz não, quando eu estou perto de você, parece que tem uma paz diferente. Eu sinto paz. Quer dizer, é isso que as pessoas precisam perceber em nós, que tem algo diferente. Se você disser que você come banana toda manhã e esse é o resultado, ela vai acreditar. Mas você vai dizer assim, ó, aquela música de Vencedores por Cristo: Jesus Cristo mudou meu viver. Isso é exalar o bom perfume de Jesus. As pessoas olhar para você e ver que você tem algo diferente, e você diz para ela o que é. Ela já viu, ela só está querendo saber o que você faz, ou o que aconteceu com você. E muitas vezes a gente não faz. Não estou falando de vocês, mas para vocês, a palavra é para todos. Eu não os conheço na intimidade, só o Espírito Santo que sabe. Mas muitas vezes, a nossa herança relacional com Deus ainda é um tanto paganizada. A gente ainda não extirpou de nós, quando Paulo fala em Colossenses 3, que a gente precisa, se você morreu e ressuscitou com Cristo, portanto, você vai buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus, e quando Ele se manifestar, Ele que é a vida, nós seremos manifestados com Ele. Então, se você é essa pessoa, e eu espero que você seja, eu creio que você seja, então você vai fazer morrer a natureza terrena. E ele explica o que é a natureza terrena. Vai ser prostituição, lasciva, até a avareza, que é algo muito complicado, né, que o Senhor diz ali. Então a gente precisa fazer morrer essa natureza terrena. Mas muitos ainda mantêm um relacionamento com Deus de troca. Você sabe que o pagão lá atrás, antes lá, quando ia fazer uma viagem marítima ou navegar, ele fazia uma oferenda para Netuno, para tentar aplacar a ira, ou pedir um favor desse Deus, entre aspas, com letra minúscula.
Se ele ia plantar, ele fazia uma oferenda para a deusa Géia, que dá no nosso português geo, né, que é do grego, geologia. Géia é terra. Então eles faziam uma oferenda. Não é diferente o que muitos no catolicismo ainda faz uma promessa. Não é diferente do que muitos, entre aspas, evangélicos também faz. Olha, se o senhor fizer isso para mim, eu paro de tomar Coca-Cola, eu paro de comer chocolate. Mas que vantagem tem? Você vai ter menos caloria, ótimo. Menos açúcar no sangue. Mas para o reino de Deus, nada. A gente não entende que nós já fomos alvos da graça de Deus. Fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Nós deveríamos ter estado na cruz. O Senhor que lá fez o seu sacrifício vicário, substitutivo, morreu em nosso lugar para nos dar vida. Jeremias vai dizer, com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí. Somos atraídos ao Senhor. O seu amor nos constrange, então nós já temos tudo. Não que a gente não possa pedir ao Senhor, que Ele diz, orai sem cessar. Você não vai ficar o dia inteiro balbuciando, não é isso. Você pode orar por todas as coisas que você precisar. Você pode conversar com Deus. Até um desses homens do passado, que eu leio todas as biografias desses homens do passado, Moody, Spurgeon e outros tanto, Miller, porque quando eu fico triste, eu quero ficar triste, eu leio as biografias dele e falo, não, eu estou no lucro. Não é? Nenhum presbítero nunca mandou queimar minha casa. Você olha lá, um deles lá, a liderança da igreja, mandou queimar a casa do pastor. Eu falei, oxe, eu estou no lucro, ninguém fez isso ainda. Então, você vê um Miller que resolveu diante de Deus de cuidar de orfanato sem pedir nada para ninguém, apenas orando. Você olha na biografia dele, ele um dia de manhã estava lá as crianças no orfanato, todos os pratinhos e canecas, e não tinha nada para comer, eles começam a agradecer a Deus pela comida. Daqui a pouco bate na... a padaria da época, havia o pão passado do ponto, sei lá, entregaram para eles uma fornada de pães. E a caneca. Daqui a pouco, a roda da carroça do leiteiro quebra bem pertinho. E não era refrigerado, o leite ia perder. Para quem? O que fazer com o leite? O orfanato aí. Essas coisas precisam impressionar a nossa vida. A gente precisa conversar com Deus assim. A gente precisa crer que o nosso Deus nos conhece e Ele é rico em nos abençoar. Mas não precisamos fazer troca com Deus. Ele não interessa que você vai parar de comer chocolate, parar de comer carne, isso não quer dizer nada. O rei Davi vai dizer que sacrifícios agradáveis ao Senhor é o coração compungido e contrito. Isso o Senhor não despreza, senão Ele poderia, naquela época, ter oferecido 1000 touros ao Senhor. Velho Testamento. Então Jesus foi o sacrifício cabal, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que pagou para o nosso preço de pecado. Então isso precisa ficar bem grudado, amalgamado, grudado em nossos corações, e isso gerar em nós gratidão. Um outro texto que pega a gente é quando Jesus apresenta o resumo dos 10 mandamentos, né? Amar o Senhor, toda a sua força, entendimento, coração, e o próximo como a ti mesmo. Depois ele vai dizer, se você diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê, você é mentiroso. Ou seja, o amor precisa ser prático. Tiago vai dizer, se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Percebe? E muitas vezes a nossa relação com Deus ainda é muito egocêntrica, está voltado para nós. A gente está, as igrejas não estão falando mais da volta do Cordeiro. A gente está orando e buscando, não as coisas lá do alto onde Cristo vive. O Bob Pierce tem uma frase célebre que quando o Espírito Santo tocou nele para fundar a World Vision, ele disse que o meu coração se quebrante com as coisas que quebrantam o coração de Deus. Ou seja, é pensar e buscar as coisas lá do alto. A gente precisa estar sensível às pautas do reino de Deus, que é, Jesus está nos dizendo aqui, indo por onde você estiver, pregar, ensinar outros, não só para ensinar, mas ensiná-los que eles precisam ensinar outros. Essa é a dinâmica da fé. Eu acompanhei uma série no Netflix, que é aqueles que chegam aos 100 anos. Estou olhando para ficar bastante tempo na terra, na perspectiva de Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se Jesus não voltar, ficar o melhor tempo aqui com qualidade de vida.
Então, fizeram um estudo, por que essas comunidades chamadas zonas azuis, pode ver na internet, têm em comum. Uma delas, que está lá em Okinawa, que eles têm Ikigai. O que é Ikigai? Tem propósito de vida. Eles dormem sabendo que eles foram úteis para alguém e vão acordar, dormir, pensando que amanhã eles vão acordar para ser útil para alguém. Ou seja, perspectiva, ter fulcro, alvo, propósito, não é? Quando eu trabalhava no meio executivo, né, a gente, nos treinamentos, aprendeu que quem falha em treinar, planeja falhar. Né? Então, no reino também, se a gente não estiver comprometido com a palavra de Deus, o nosso resultado será pífio. Eu sempre me preocupei com a parábola dos talentos. Aquele camarada que entregou ele fala num jeito assim, parece que ele é zeloso, né? Senhor, eu sei que o Senhor colhe onde não semeou, por isso eu enterrei. Se ele sabe por que ele não aplicou, percebe? Mas ele tem um ar farisaico, de que assim, eu sou tão zeloso com o teu reino que eu não ousei plantar. Só que o que o Senhor disse para ele, bateu palma para ele? Pelo contrário, não foi. Pegou o talento dele e deu para aquele que tinha duplicado os 5 para 10, percebe? Então, a gente tem vivido uma cultura que a gente está em si mesmado, que a gente quer ter mais conforto, quer trocar de carro, não tem nenhum pecado nisso. Quer comprar mais camisa, não tem nenhum pecado nisso. As mulheres têm 30 pares de sapato, algumas delas, ou mais, não tem pecado nisso. Mas pega algo do que você ganha, porque nós somos mordomos de Cristo, e é para o reino, é o Senhor que dá força ao nosso braço para adquirir riqueza. Não é só para você, você é um mordomo, você precisa investir. Não só o dinheiro, aqui eu não estou nem falando de dinheiro, estou falando de seu objetivo de vida. E se a gente está procurando um Ikigai, a Bíblia tem o melhor. Se você pegar a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Não parou aí. Com a finalidade, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ikigai. Que é melhor Ikigai que esse? Você tem finalidade, você nasceu, foi alcançado pela graça para ser um alvo da graça, você foi alcançado para refletir a graça salvadora. Eu já fiz clínica de aconselhamento, muitos anos, e muitas vezes uma irmã chegou e disse, desesperada, a gente não pode minimizar nem quantificar a dor do outro, certo? Isso a gente aprende. Mas ela estava em crise, ela estava assim num ar quase depressivo, e ela me disse, conta irmão, o que aconteceu? Pastor, faz 5 anos que todo ano eu tiro férias e vou para a Europa, esse ano eu não vou. Eu contei até 100, baixei, falei... Quer dizer, percebe? Essa é a crise. Porque as pessoas pegam um texto isolado e dizem assim, você não é cauda, é cabeça. É verdade, mas não para isso. A Bíblia não se contradiz. Pega um texto isolado e você fica dizendo assim, esses dias eu estava discutindo com o irmão, se alguém tem aqui, não me perdoe, não estou falando para você. Ele queria ter um Lamborghini, eu falei, para quê? Rapaz, pega o IPVA e o seguro do Lamborghini e invista em missões, nego. Você vai ver. Você é do mercado financeiro, lá não tem taxa Selic, cara, lá é tudo alto. Investe lá que não tem ladrão, lá não tem pandemia que atrapalha, não tem nada, é um lugar seguro para você investir no reino de Deus, faça isso. Mas não faça querendo trocar, faça porque você está dizendo, Senhor, está aqui, ó. Esses dias alguém começou a falar que dízimo é coisa do Velho Testamento, foi mesmo. O Novo Testamento é 100%, vamos lá? É a sua vida toda. Dízimo é ponto de partida, querido, não é ponto de chegada. Se você está no dízimo, você está começando a entender. Agora caminha. Mas não é para trocar com Deus. Eu vou te dar tanto, Deus, o Senhor me dá tanto. Tudo é dele, a nossa vida é dele. Se tem algo melhor para nós que a vida, a nossa vida é dele. Toda vez que eu falo isso e estou pregando, eu fico pensando, Senhor, será hoje? Porque fiquei impressionado com um pastor que estava fazendo um ofício fúnebre, ele morreu enquanto fazia. Está vendo como a gente não domina a nossa vida? Enquanto estava ali, consolando a família, pum, reverendo de Noel Nicodemos Heller morreu no púlpito da Igreja Unida, em São Paulo. Pregando. Morreu fazendo o que
Deus havia chamado para fazer. Então nós temos propósito, irmãos. Só que nós temos esquecido. Um jeito mais simples e brincalhão de falar, a gente tem comido isso com farinha. Eu gosto de comer coisa com farinha, viu? Fazer um mexido. Nasci em Barretos, perto de Minas, arroz, feijão e alguma coisa junto, uma farinhazinha, um limãozinho, uma pimentinha. Para mim isso é um banquete. Gosto de outras coisas também, mas isso me agrada. Então, comer com farinha é você empurrar com a barriga. Isso é uma palavra para você dizer, epa, eu aqui. E é para você, o Espírito Santo está falando para você fazer uma avaliação. Como é que você está respondendo a isso? Veja aí, no final nós vamos conversar mais assim, puxar a linha. Pensa aí. João 15 vai dizer assim, Jesus, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Quem cai em mim eu podo para dar mais fruto ainda. Glória a Deus. Mas tem gente que não está dando fruto. E aí que a coisa pega. Eu falo para os presbiterianos, a gente crê na Bíblia que diz que nós somos eleitos de Deus. O próprio Pedro está dizendo, vocês são raça eleita. Jesus vai dizer, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Mas aquele que o Pai me enviou, ninguém pode tirar da sua mão. Eu dou glória a Deus por isso. Esse dia me chamaram para falar sobre o inferno. Eu falei, vocês têm certeza? Era um grupo de estudo, eu ajudo na mentoria. Falei, olha, eu não me preocupo com esse assunto, porque eu não vou morar lá. Eu não vou morar lá, não quero nem preocupar. Eu sei que deve ser um calorão doido, eu não gosto de calor, não é lá, não é só por causa disso, óbvio, né? Mas sabe por que eles querem saber? Muitas vezes, não estou falando que as pessoas que perguntaram, mas muitos que ficam preocupados com o inferno, porque tem medo de estar indo para lá. Mas sabe como você sabe que não vai estar indo para lá? Obedecendo a Jesus. Jesus vai dizer assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Tem que guardar mandamento, esse é um deles. Existe um instituto, eu não vou citar o nome, mas que diz que esse é um dos mandamentos menos cumpridos da palavra. Palavras derradeiras de Jesus. Não que as outras fossem menos importantes, mas se ele deixou essa por último, tem algum porquê. Ele diz, ó igreja, vocês estão começando, não esqueçam disso. Aí você vai ver que a igreja de Atos, ela cresceu exponencialmente, porque eles cumpriram, e depois a igreja vem caindo. Tem uma cidade ali no Rio, eu morava em Saquarema 2 anos, então eu passava por ela, passando a ponte, logo, não é Niterói, é outra cidade, não quero dizer qual. É a cidade que tem per capita mais igrejas da América Latina. Tem quase uma igreja para um boteco. Na época era a primeira a cidade mais violenta do Brasil, hoje é a terceira, já melhorou um pouquinho. Mas como um lugar que é o maior per capita de igreja da América Latina, a igreja está no ranking mais alto de violência. Coisa estranha, alguma coisa, cadê o sal dessa igreja? Cadê a luz dessa igreja? Cadê o bom perfume desta igreja? Cadê o impacto dos 200 milhões de evangélicos, entre aspas, que o Brasil tem na nossa nação? Alguma coisa estranha está acontecendo. Será que está ligado à árvore mesmo? Porque se não estiver ligado à videira, o Senhor diz que vai cortar, não seremos nós. Você sabe que o joio é parecido com o trigo? Se olhar as folhagens, não sei se você já teve essa curiosidade, eu nunca vi o joio pessoalmente, mas em imagem, você vai poder ver, e o joio pode te enganar, mas não vai enganar Jesus, sabe por quê? Porque ele conhece os corações. E outra, o trigo, ele dá espigas, reproduz, o joio, não. E ele será arrancado e vai servir para ser queimado. A Bíblia, ela é séria. Séria. Nós temos, na cruz do Calvário, se mostrou o maior ato de amor, o amor imensurável, incondicional de Deus, mas o maior ato de justiça. Jesus se deu para pagar a nossa dívida. Ele matou a morte morrendo por nós. Morreu e ressuscitou, mas precisou ser um sacrifício perfeito, sem mácula do pecado. Muitas vezes eu fico vendo as pessoas atendendo a Cristo no apelo, parece que está fazendo um favor.
Parece que o pregador muitas vezes está fazendo uma liquidação. Compra, gente, está acabando. Vem, pega, está acabando. Vem que eu tenho que terminar isso logo, que tem que vender logo. Não é assim. Não é assim. Eu fico pensando, irmão, você aqui, só te referindo aqui, não sei seu nome, mas vamos supor que você tivesse que pagar $1 milhão hoje. Talvez você tenha até mais que isso, eu nem sei, tá bom? Não é profecia também não, tá? E se você não conseguisse pagar, alguma coisa séria ia acontecer. Lá no Velho Testamento, em alguns lugares, a família era vendida como escrava. E você mandasse na rede social, gente, eu preciso de $1 milhão, a igreja se mobilizasse e falasse, e todo mundo escrevesse para todo canto, e está 23 horas e 55 minutos, e ainda está longe, muito longe. Quando chega a 23 e 59, alguém te diz uma notícia assim, chegou um Pix. Como é que seria a sua reação? Você ia perder sua família, ou você iria morrer? Eu garanto que esse irmão, eu não gosto de exagero, mas ele ia dizer, glória a Deus! Ia mandar para todo mundo, ia fazer, ele, entende? Um dia Deus respondeu assim, não dá para eu contar aqui. Ele disse que ia mandar alguém me socorrer, um dia o anjo veio e pagou minhas contas, foi algo, o Ezequiel sabe disso, foi lá em Indaiatuba. Eu não dormi aquela noite, passei a noite em claro, fiquei incrível, foi uma palavra que ele falou comigo, presbiteriano da Gema na época, que aconteceu 1 ano e meio depois. Tal como o senhor falou, aconteceu. Alguém foi lá, eu era missionário, pastor, vim aqui pagar suas contas, e pagou tudo. E depois continuou me ajudando. Depois de 30 meses, quando eu mudei de Indaiatuba, ele tinha me dado outro tanto. Eu chamei ele para a gente fazer um jantar, despedir dele. Isso que ele falou foi muito mais rico do que todo o dinheiro. Ele diz, agora pastor, eu posso voltar a morar em São Paulo, porque Deus me mandou vir para Indaiatuba para cuidar de um servo dele. O senhor está indo embora, eu posso voltar a morar em São Paulo. Uau, incrível. Senhor, eu sou um Zé. Desculpa os seus Josés aí. A gente não é nada. A Bíblia nos considerava, e nós somos pior que isso, trapo de imundícia. Trapo de imundícia, eu tenho 60. Eu lembro de uns paninhos pendurados todo mês antes dos absorventes. Isso era um trapo de imundícia. Porque a menstruação no Velho Testamento, a mulher ficava 7 dias impura. E também aqueles panos que enrolavam os leprosos. O leproso, se alguém chegasse perto, ele dizia, imundo! O Senhor disse que nós éramos trapos de imundícia. E Jesus pagou o nosso pecado. E a gente age assim, Jesus me salvou. Tipo assim, não fez mais que obrigação? Ou sei lá, estava no script do reino? Estava no roteiro do céu? Ele me salvou. A gente age assim. E se alguém te desse $1 milhão, você viraria cambalhota e glória a Deus porque eu ganhei. Percebe? Você ia morrer eternamente. O que é a eternidade? Alguém já tentou descrever a eternidade, diz que um dia na eternidade é como se um beija-flor pegasse um grão de areia de uma praia lá do Rio, por exemplo, e transportasse. Quando ele terminasse de transportar tudo, teria passado um dia na eternidade. A gente não fica pensando mais no céu. Pode demorar 1000 anos, não importa, mas Jesus vai voltar. E você é eterno. Você é eterno para morar com Deus ou com o diabo e seus anjos. Nós somos eternos. E eu não quero que você tenha medo, não quero que você se achegue a Jesus por causa de medo. Eu quero que você esteja com Jesus pela graça, por estar glorificando e gratificando ao Senhor por tudo que Ele já te fez. Ele te deu vida e vida eterna. E o Senhor disse que Ele nos dará infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Mas não é para esbanjar, gente. Tem gente que está entendendo errado. Se você precisar de um helicóptero, o reino de Deus e é de verdade, o helicóptero virá, não tem dúvida nenhuma. Mas para que você quer um baita carrão? Pega o dinheiro do carrão, tem um estilo low profile. Invista no reino. Tenta dar mais para o seu Senhor do que Ele já te deu. Tenta fazer isso. Vai acontecer o que o pastor falou hoje aqui na hora dos dízimos. Mas não é para trocar. Não é fazer permuta, é você fazer de gratidão. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me abençoou tanto e tem me dado cada vez mais. Tenta fazer isso. Tenta ser obediente. Ser obediente à palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama.
Então, muitas vezes a gente cria uma ilusão, cria algo como foi orado hoje de manhã, para abrir a mente, como o pastor falou, coisas que nos amarram, né? Paulo vai falar lá em Colossenses que a gente tem que fazer morrer essa nossa natureza terrena, e é um desprender, o verbo lá é despojar, está no auristo, é uma ação de arrancar tudo, mas você não vai ficar pelado, nu, você vai ser refeito com o novo, todos os novos que der. Esse precisa ser o nosso objetivo de vida. O apóstolo Paulo é tremendo, ele diz: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Em Atos 20, 24, ele vai dizer: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, ó Ikegai, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Percebe? O que a gente faz com esses textos todos? Esquece até amanhã? Ou a gente coloca em prática? Existe uma estatística ruim que diz que 80% dos cristãos, e muitas vezes cristão que tem até 30 anos de igreja, como eu na idade, não isso, que nunca levou ninguém a Cristo. Isso é sério. Está ligado na videira? Eu não posso julgar, eu não tenho a última palavra, mas não tem bons indícios. Ele entendeu que ele é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se ele é isso, tem o propósito de proclamar as virtudes daquele que o tirou das trevas, sua maravilhosa luz. Ponto. Se não está acontecendo isso, será que ele é raça eleita? Eu não posso afirmar que não, mas eu coloco uma interrogação. Se você ama Jesus, então você tem que cumprir os mandamentos do Senhor. Está cumprindo? Não. Então ama. Será de fato? Percebe? Eu não estou querendo botar dúvida na sua cabeça. Eu estou querendo que você, diante do texto da palavra, se consagre, se arrependa, se renove, se fortaleça e saia decidido em fazer algo diferente. Isso é muito importante. Meus irmãos, eu fiz um projeto com Deus, que dos 60 aos 70 eu ia fazer cumprir isso que eu estudo desde os anos 80, discipulado. Estudei tudo, Paulo Solonca e tudo depois dele, foi um dos pioneiros, e até chegar no material que a gente tem do CBMC hoje, que chama Operação Timóteo. A gente está envolvido com isso aqui no cerne. E é o seguinte: se você for para uma cidade nova, só tiver você de cristão, com o Espírito Santo e a bênção de Deus, em 10 anos, aqui eu não posso perguntar e ouvir sua resposta, você tem 1.024 pessoas. Uau! Você começa o primeiro ano com 1 e você ensina e discipula 1, fazendo como diz aqui. Termina com 2, segundo ano com 4, terceiro com 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Uau! Se você fizer um projeto missionário, muitas vezes, eu trabalho com missões, dificilmente você vai achar uma agência missionária que te invista nos 5 primeiros anos para você trazer só 32. Porque no primeiro você vai trazer um só. Cara, aí, paguei 13 salários para você, paguei sua casa, convênio médico, só isso que você conseguiu? Como se fosse ruim. Mas você, quando constrói um sobrado, você gasta 30% do seu investimento no alicerce. E é bom que você nunca mais veja, que ele fique firme. Isso é alicerce. A gente tem uma peça, mas depois para. É igual corrida de pangaré, cavalo. Trota, depois para. Quando mexe não corre, para. Essa é a estratégia de Deus. E isso está revolucionando o mundo. E eu estou envolvido nisso no Brasil. E eu estou compartilhando com você. Eu queria que você aceitasse isso. É palavra de Deus. É Jesus falando, é Jesus ensinando. Você sabia que as medidas da arca é usado para engenharia até hoje, que é a medida mais flutuável? Um camarada que mexe com treinamento, chamado Peter Drucker, disse que um gerente eficaz lidera de 10 a 15 pessoas. Eu falei, grande coisa que ele está falando. Jesus teve 12 apóstolos. Esses caras leem a Bíblia. Certo? Então, muitas informações que o pessoal está pegando hoje, o James Hunter ficou famoso com o livro O Monge Executivo, ele pegou o quê? Mateus 28, Mateus lá. Que diz, né? Mateus 28, não, acho que é 6, 68, se não me engano.
Não, isso é João, eu estou confundindo os textos aqui. Onde Jesus diz, quem quer ser grande, seja o que me sirva a todos. Ele pegou isso, pegou o Big Boss que estava em cima da pirâmide, virou e vai ser agora o grande facilitador. Isso que o James Hunt pegou no mundo corporativo e deu certo. O maior servindo a todos. Então isso é palavra de Deus. Agora é interessante que quando eu começo a falar com as igrejas, quando chega em 32, já é... Sabia que 80% das igrejas no mundo tem entre 80 e 120 pessoas. Aqui está entre 1% do mundo. Certo? Mas, por exemplo, se aqui tem 1000 pessoas, com a graça de Deus, poderá ter 1000 pessoas novas todo ano, se cada um fizer a sua parte. Certo? E o pastor não vai achar ruim, pelo contrário. Percebe? Então tem muita gente que não está fazendo a sua parte. Está enterrando o talento. Percebe? Não é bronca para você, é para você ouvir a palavra. Então, quando chega em 32, o pessoal já fica mais ou menos. Quando chega no 6º ano, 64, já é a maioria das igrejas no mundo. Quando é 128, já está na outra ponta da maioria das igrejas. Quando é 256, já passou, 512, 1024. Agora, quando chega daqui para cá, eles também não acreditam. Eu acho estranho, porque não acreditam. Acha ruim o início, e depois, quando o fruto da obediência é bênção, quando começa a receber a bênção, fala, isso é impossível porque o cara é desobediente. Então, eu falo assim sempre. Se você vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha, ele vai fazer a dele, ele vai fazer a dele, isso vai acontecer. Isso aqui é o resultado de obediências individuais. A obediência coletiva e o resultado da obediência coletiva é o resultado, a soma das obediências individuais. Agora a questão é, você vai ser obediente? 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 Você que tem que responder. É você que vai prestar conta para o Senhor. Percebe? A gente está acostumado, irmão, sentar, é só dizer bênção, bênção, bem. Deus abençoa sim. Mas também nós temos responsabilidade. Os filhos sabem da liturgia da família. Percebe? Os filhos sabem, precisam saber. Então, encerrando aqui, eu tenho que passar depois um vídeo, e encerrando, eu não sei o que o senhor... Obrigado, viu, querido? Já foi seu pix de galardão lá para o céu, viu? Obrigado. E você, querido, vai ser obediente? Eu quero ver o pastor com um grande problema. Problema bom. Nós vamos ter que 10 cultos de domingo, ou vamos ter que abrir um espaço maior, ou vamos abrir igreja desse tamanho nas cidades vizinhas, porque não vai comportar o povo. Isso é impossível? Não. Está debaixo da bênção de Deus. Você vai fazer? Você vai fazer? Você vai fazer? Se você fizer, a soma das obediências será a obediência coletiva. Tem muitos de nós, eu não estou falando para ninguém, não quero chatear você, por favor. Tem muitos de nós que gostam de chegar depois que o almoço está pronto e sair antes de lavar a louça. E reclama que o bife está mal temperado, que faltou salsinha na salada. É assim. Antigamente eu ficava assim, olhando e abismado com a lei de Pareto, 20-80. Que 20 carregava 80 nas costas. Eu penso que é menor, hein? A Bíblia não ensina dogmaticamente isso, mas Jesus curou 10 leprosos, só um voltou. 10%. Isso não é doutrina, tá? Isso é uma observação minha, por favor. Doutrina tem que ter uma consonância com a Bíblia toda. Jesus, quando fala do caminho estreito e do largo, ele diz que o caminho estreito, a turma não está muito animada, não. Quando você fala o que Jesus falou, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, a raposa tem o seu covis, você quer seguir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. O pessoal fala, palavra dura. Eu já andei em muitos bolsões de pobreza, já cheguei em casa que o cheiro de xixi estava muito grande, mas eu nunca vi um bebê deitado numa manjedoura, num coxo. E nunca senti cheiro de estrume dentro de nenhuma casa onde estava o bebê. O berço do nosso Senhor, o Criador, aquele que falou, haja. Tudo foi feito por intermédio dele, deitou num coxo, onde muitos bichos lamberam lá.
E o aroma era estrumes. Percebe? Por que a gente está querendo tanta coisa? Se você lê Mateus 6 sobre não andais ansiosos com a vida, é muito simples. Mas Deus não permite que você tenha só isso. Ele vai te dar mais, mas você precisa ter o coração nas coisas de Deus, no reino. E se você assim quiser, você vai ver que a sua vida vai melhorar. Como é que Jó resolveu os seus problemas? Quando ele estava orando pelos seus amigos, ele foi curado. Eu já fiz capelania. Você chega na capelania querendo consolar alguém, muitas vezes você chega lá e é consolado. Aí você sai de lá e fala assim, nossa, meu problema é tão pequenininho. Hã? Percebe? É que a gente fica em si mesmado, olhando para nós mesmos, e a gente vem na igreja só para pedir, não que não possa. Mas você precisa entender que você faz parte do reino. E você precisa funcionar como? Encerrando, quero te perguntar, e você? Vai fazer o que Jesus falou? Você vai estar indo... E aqui, eu não tenho tempo de fazer uma análise textual aqui, exegética, mas tem uma formação enfática. Esse indo, vírgula, portanto, gera mais ênfase. E depois o modo verbal, que aqui está traduzido por imperativo, é mais forte ainda no original. Fazei discípulos, não é optativo, é uma ordem, é uma ação. Se você é de Jesus, você vai fazer. Não tem como não fazer. E não será pesado para você fazer. Quando você é um parteiro espiritual de alguém, quando você ajuda alguém a nascer para Cristo, essa pessoa fica ligada para você o resto da vida. Tem essa experiência. Indo, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente não tem saída. Ou você é de Cristo ou não é de Cristo. O filósofo tentou achar um meio termo, diz que no meio está a virtude. Sabe-se lá. No reino não tem meio termo, não tem caminho do meio. Ou você está com Cristo ou não está com Cristo. Mas você pode estar desalinhado. Essa palavra é para que você se alinhe com o Senhor. Você diz, Senhor, eu quero ser obediente. Eu te amo e eu quero obedecer. Eu quero ter o privilégio de ensinar outros. Mas para você ensinar, você precisa estar vivendo. Para você estar vivendo, você precisa se santificar. Para você se santificar, você tem que obedecer a palavra. E é um ciclo. E eu quero terminar orando com você. E eu não quero que você levante a mão, nada. Eu não quero que se constranger você, porque se o Espírito Santo não te constrangeu, não serei eu que farei. Mas eu quero que você abra o seu coração. Que você perceba que o Senhor quer que a gente faça isso. Nós somos criados para isso. Nós somos criados para testemunhar o Senhor. E a palavra testemunha é mártir, o verbo testemunhar é martirel, que vai dar mártir no português, é ser testemunha até a morte. A gente precisa cuidar. Está vindo para o Brasil aí uma onda de perseguição. Vocês estão vendo? Está vindo muito sorrateiro. Será que você aguentaria ficar num paredão e dissesse assim, você nega Jesus, eu vou dar um tirinho aqui? Será que você amarelaria ou ficaria firme? Entende? Percebe? Vamos orar. Por favor, abra seu coração. Não endureça. Deixa o Senhor falar com você. Diga, eu vou fazer, Senhor, eu quero, eu vou me envolver, eu vou aprender. Se você não sabe, peça à igreja que vai te ensinar. Se eles quiserem, a gente tem uma metodologia que pode compartilhar. Eu queria que você falasse, se eu quero, eu vou fazer. Esse ano ainda dá tempo de você conseguir um discípulo. E você vai ter isso como estilo de vida. Não importa se você tem 80 ou 8. Dá para você se envolver em todas as faixas etárias. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu sei que o Senhor tem. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa negligência de tantos anos. Capacita aqui, Senhor, que Teu Espírito Santo possa quebrantar-nos de uma maneira genuína, Senhor. Não aqui momentânea, emocional, mas genuína. Que Teu Espírito fale aos nossos corações e isso seja guardado, como foi lá gravado em pedra os mandamentos.
E que a gente possa, Senhor, dizer: eu quero aprender, Senhor. Pastor, liderança, me ensina, eu quero me envolver. Cadê o material? Eu quero fazer, eu não vou parar mais. Ó Deus, que a gente possa descobrir a Tua graça, que é compartilhar a Tua graça. É uma graça muito maior, Senhor, e que outros vão compartilhar a graça que foram compartilhada por nós, que vai lá o bisneto compartilhar para o outro a graça que foi compartilhada para 3 gerações atrás, 3 pessoas, e o quarto, a quinta, e logo a gente tem milhares que foram alcançados para o Senhor através das nossas ações, Senhor. Que possamos nos quedar diante do Senhor, e que a Tua palavra possa adentrar o nosso coração, como o rei Davi disse, que a gente possa escondê-la, guardá-la em nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Ti, que a gente seja obediente ao Senhor. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém.